Agora, olha que trabalho mais bonito que a gente vai fazer hoje. Que coisa incrível, não é? Olha que lindo. É um porta-pão? É um porta-pão, pode Tem ser... certeza? Pode ser uma fruteira, pode ser um porta-porta. Pode ser porta-maquiagem, cada lugar você Isso. coloca um pincel. Exatamente. Super bonito isso, parabéns. Muito bacana, obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Não é legal? Então, Maura Castro está aqui para fazer esse porta-pão em patchwork. É difícil trabalhar com patchwork? Não, não é difícil. É trabalhoso. Não, mas Tem isso, muitos a vida detalhes, é né? Mas é muito gostoso, Sabe é o que eu queria, apaixonante. Maura? É o seguinte, eu vejo muita gente trabalhando com patchwork. E a origem do patchwork é de um trabalho de pessoas humildes Sim. que trabalhavam com retalhos a fim de consertar as suas roupas que estavam rasgadas. Exatamente, Né? isso mesmo. Pra quem não sabe, eu posso contar? Pode, lógico. Momento xereta, meu. Na verdade, assim, os Estados Unidos era um país que não tinha indústria nenhuma. Ele só tinha pessoas que faziam coisas, mas não tinha indústria nenhuma nos Estados Unidos. Isso 1700, 1800. E todos os tecidos vinham da Inglaterra para os Estados Unidos. Aí eles brigaram lá, tiveram uma tretinha lá. E aí a Inglaterra falou, também assim não vendo mais tecido para você. E aí as mulheres começaram a ficar sem tecidos para construir suas roupas. E aí elas resolveram fazer, então, pegar as roupas antigas para poder recrutar e retalhar aquelas que elas já estavam machucadas. Isso o patch mesmo. aí é de curativo. Sabe curativo, tipo aqueles que colocam no machucadinho? É o trabalho de fazer o curativo no tecido rasgado. Exatamente. Então é uma coisa que vem de uma origem humilde, de uma origem até de uma certa pobreza, Sim, né? sim. De ausência de materiais. E de repente eu vi o patchwork virar uma coisa que tem que ter réguas caríssimas, produtos caríssimos. E não vai um pouco contra a origem do trabalho? Exatamente, é isso E não é mesmo, possível fazer um trabalho bem feito sem ter que usar produtos tão caros? Tem sim. Tem muitas coisas que dá para ser feito, né? Com os tecidos, com os retalhos, inclusive fuxico, né? Inclusive fuxico. Fuxico. Antigamente, as nossas avós, as tias, né? Que já faziam aquelas colchas, os tapetes. As né? colchas de retalho do interior do Brasil exatamente, são patchwork do mesmo jeito, né? Sim. E trabalhavam sem régua, né? Pois é. Então, eu queria muito ver assim, um trabalho de patchwork. Eu vejo coisas lindíssimas, mas que eu sinto que existe uma certa... desculpa se eu estiver errado, você me corrige, tá? Uma certa arrogância de algumas pessoas que fazem patchwork, que não é o seu caso, graças a Deus, de que tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito mesmo. Não, dá para fazer também só com os retalhos, dá. Então, você tem retalho em casa, você pode fazer patchwork sem nenhum problema. Pode fazer sim, inclusive fica uma sugestão de repente para a gente fazer uma próxima vez, né? Trazer alguma coisa em patchwork com os retalhinhos. Que eu acho super bacana. Porque é até próximo de quem assiste o programa. Sim, né? É verdade. Assim, para quem não tem coragem de começar, é uma forma de... agora isso eu consigo fazer. E vai por aí. Exatamente. As sugestões que eu procuro sempre fazer no programa, exatamente, coisas fáceis que dá para todo mundo fazer. Acho fundamental isso. Nada de complicar. É assim, dá para ser feito em casa, faz tranquilamente, vende bastante, né? Então... Pelo pouco que eu entendo, esse trabalho é um trabalho que é lindo e que não tem uma arquitetura tão elaborada para poder ficar bonito assim. Nossa, não é? Isso daí, vocês vão ver, é muito prático, Vamos lá, muito então, fácil. me mostra como é que Vamos começa. lá. O nosso molde é somente este daqui, um círculo de 40 centímetros de diâmetro. É somente isso que nós vamos usar. Né? É uma caixa de pizza, isso mesmo. Pega lá, qualquer coisa redonda, é uma sugestão de tamanho, pode ser feito maior como pode ser feito menor. Então eu tenho aqui o meu molde, eu vou usar 3 vezes o meu tecido dobrado, ou seja, 6 pedaços de tecido nesse tamanho aqui, um pouquinho maior com a margem de costura. Então eu acerto o meu molde sobre o meu tecido, aqui ele já está dobrado, olha lá, São direito tecidos com direito. diferentes. Tecidos diferentes, fica bonito. Usa o que tem em casa. Para esse trabalho, o colorido, ele fica muito bonito. Agora, se a pessoa for comprar, ela vai comprar que tipo de tecido? Tricoline 100% algodão. É o melhor que tem. Aquele 180 fios. Isso mesmo. Tá? Porque outro tecido, para esse trabalho, eu não tentei usar. Mas eu acredito que não dê muito certo, não. Tá. Eu acredito, porque na verdade esse tecido não é tão caro assim. Sim. Né? Você vai comprar tecidos aí de 15 a 25 reais o metro, não é? É isso mesmo. Então você consegue ter um tecido bacana. Dá para fazer tranquilamente. Com meio metro de tecido, de 2 tecidos, dá para fazer. Porque daí você faz 3 círculos em um tecido,
3 círculos no outro tecido, Perfeito. pronto. Perfeito. E não vai manta, não vai entretela, não vai nada, somente o tecido. Então, eu risquei aqui sobre o meu tecido. Tá. Tá? Eu vou guardar aqui o meu molde. Eu tô apaixonado pelos alfinetes que essa mulherada tá trazendo aqui. Cada uma traz um alfinete diferente. Alfinete é tudo de bom. Então, eu tenho aqui, nós vamos passar uma costura. A volta toda, eu não vou deixar nenhum espaço de abertura para desvirar, porque depois nós vamos fazer um pique no centro. Tá. Eu tenho este tecido, eu trouxe um outro. Aqui, Marcelo, tem opção assim. Tem pessoas que preferem colocar o molde, por ser redondo, costurar no quadrado, assim no tecido quadrado. Entendi. Porque facilita mais. Se você tem um pouquinho mais de prática, você pode cortar. Aqui eu já deixei uma margem no meu tecido. Vou passar a costura, a volta toda dele, tá? Então, o primeiro passo, deixa eu mostrar para as meninas, é simples. Tá. Costurinha reta, qualquer máquina faz esse trabalho. Dá o retrocesso no começo e no fim do trabalho. Venho exatamente em cima da onde eu risquei. A volta toda. Acabando. Tá acabando. Aqui não dá pra falar enquanto tá o barulho dela. Olha lá, dei o retrocesso no finzinho, cortei a minha linha, pronto. Eu tenho aqui ele já todo costurado. Perfeito. Agora nós vamos tirar os alfinetes. Isso vai ser feito... Você percebeu que ela colocou todos os alfinetes ao contrário da seguida da máquina, né? Para não enfiar a ponta Exatamente, do alfinete isso no dedo. mesmo. Eu já tenho aqui marcado o centro do meu trabalho. Vai ser feito isso daqui nas 3 partes. Não há necessidade de eu fazer um pique, porque é um círculo grande. Tá. Se ele fosse menor, sim, a gente faria pique ou poderia cortar com a tesoura de picotar também, não tem problema nenhum. Certo. Tá? Então, eu tenho aqui o centro do meu trabalho. Nós vamos ir com a nossa tesoura. Lembrando que separa os tecidos. Você vai cortar um, né? Isso, senão você vai cortar os 2 tecidos, não vai dar muito certo. Cuidado, gente. Abre um pouquinho mais, porque isso daqui vai ficar escondidinho dentro. Tá. Então... É uma aberturinha de 5 centímetros aí que você fez. Isso mesmo, de 5 centímetros, tá ótimo. Vai desvirando com cuidado para não rasgar o tecido. O tecido, se você puxar muito, acaba rasgando, né, sim. gente? É uma trama. Exatamente, aí dá desespero. Olha lá, vai desvirando ele todo, acerta, pega o ferro, vai lá em casa, passa bem direitinho, vai acertando a costurinha, aqui a volta toda dela, para sentar bem, tomando cuidado que na hora que a gente desvirar esse trabalho que foi passar, para não acontecer, a costura fica aqui para dentro, deixa eu pegar aqui, a costura fica aqui e o tecido vem para frente. Entendi. Aí Isso já é não vai muito dar comum de certo. acontecer, né? E isso é muito comum de acontecer. Vai acertando a volta toda do nosso trabalho. Passa bem a ferro direitinho, assenta o nosso tecido. Essa parte aqui, como eu disse, não há necessidade de fechar. Se quiser, pega lá uma agulha, uma linha, faz um chulhadinho aqui e fecha o trabalho. Mas não há necessidade que vai ficar bem escondido. Não vai aparecer? Não tem necessidade, né? Não vai aparecer. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho ele aqui, desse jeitinho. Olha que lindo o tecido. Lindo, né? Lindo mesmo. Um tecido de cada tipo, procura combinar as cores, mais ou menos. Você tem lá no teu tecido principal, vermelho, verde, amarelo, né? Cheio de flores, cheio de desenhinhos. Então, você sabe que você vai poder trabalhar com essas cores. Te dá mais possibilidades, né? Dá mais possibilidades. Nos outros tecidos, posso trabalhar com tecido liso ou um outro motivo. Então, eu tenho aqui esta parte. Novamente, nós vamos para a máquina.
Se você tem uma máquina que tem ponto decorativo, você pode usar nesse momento. Pode usar à vontade. Se não, você passa novamente uma costurinha reta, que vai ficar muito bonito. Ou em casa, para enfeitar o trabalho, tem a cianinha. Você pode colocar a cianinha em volta, aí vai da criatividade de cada um. E do tá? gosto pessoal do também, Do gosto, exatamente. Novamente, vem para a máquina. Dou lá. Agora sim, eu tenho o meu pezinho de máquina aqui certinho. Pezinho de máquina, o que que é? Muitas meninas têm dúvida em casa. É quando eu deixo o meu tecido rente aqui. Você consegue pegar na daí, sapatilha. Deixa eu virar pra cá um pouquinho, ver se consigo mostrar pra eles. Olha lá. Olha lá, tá vendo que Isso mesmo. esse pedacinho de tecido que sobrou aqui, ó, é isso que você tá falando, né? Ele tem que ficar exatamente grudadinho certinho aqui, olha. O tecido rente à minha sapatilha. Não pode ter sobra. Não, não pode ter sobra, senão vai ficar uma costura torta, mal feita, não fica bonito. Esses detalhezinhos, esse cuidado que é importante em cada trabalho. O que vale no trabalho é o capricho. Sem dúvida. Né? É o que faz a diferença Isso entre o trabalho mesmo. que você vende e o que fica lá guardado que ninguém quis. Exatamente. Né? E o que eu exijo muito das minhas meninas também é o capricho. Olha lá, acertei direitinho. Novamente, eu dou retrocesso, comecinho e fim. E nós vamos agora acertar. Quando eu vejo que sai um pouquinho fora, eu acerto, trago o meu tecido, porque o tecido ele é um pouquinho grande e acaba atrapalhando. Então, vai acertando, indo com calma. Mais uma vez, parei, Dá uma trago o meu arrumadinha. tecido novamente para cá, acerta e vamos lá. Estou chegando no fim, no início da minha costura, o finalzinho aqui da outra. Certo. Então, eu vou fazer o retrocesso novamente aqui em cima. Porque eu não corro o risco da minha costura soltar quando eu faço o retrocesso. Entendi. Ele fica bem bonitinho aqui em cima certinho. Aí agora a gente vai parar um pouquinho, vai fazer um intervalinho, né? Eu vou ver se eu perco o medo da máquina de costura e a gente volta daqui a pouquinho para finalizar esse trabalho maravilhoso dela. Certo? Até daqui a pouco.